O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! É a continuidade do sangue. Pela força! Pelo amor da força! É a razão da existência. É a harmonia universal dos infernos! Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? O terceiro mundo vai explodir! 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird, start, go, 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 go. Correndo pelas sombras vem chegando o seu podcast de cinema e cultura. Estamos aqui agora com o segundo episódio do Sombras Elétricas. Eu sou o Thiago Diniz. E eu sou o André Renato. E hoje estamos aqui mais um episódio. E quem ouviu o nosso episódio da semana passada, agradecemos muito esse voto de confiança. Eu espero que esse episódio seja até melhor. O que a gente quer aqui é trazer um pouco de entretenimento com bastante informação aí, né? E o episódio de hoje vai ter uma lista aqui, hein, André? Quentinha, hein? É isso aí, Thiago. Essa semana a gente está trazendo para vocês, caríssimos ouvintes, uma lista bem especial com 5 filmes antifa. É isso mesmo. 5 grandes filmes da história do cinema para moer no soco, metaforicamente, fascistas e nazistas. Porque, sabe, Thiago, tem aquelas horas que tudo o que a gente precisa é de uma catarse, de uma boa catarse. E melhor do que ficar vendo só GIF na internet, melhor ainda do que isso, é ver grandíssimas obras-primas da sétima arte cometendo verdadeiras violence porn contra facho e contra nazi. É isso aí, André. Mas calma que você tá muito apressadinho e a gente tem um bloco de notícias ainda, hein? And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale. Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time. Bom, domingo passado, estávamos aqui gravando esse piloto desse lindo podcast e a gente acabou não vendo o Oscar de fato, né? Apesar de que durante a semana a gente viu pela internet. E o André tem algo para comentar sobre o vencedor do Oscar. Bom, Thiago, é o seguinte, viu? Thiago, ouvintes dos Sombras Elétricas, o grande vencedor deste Oscar de 2023 foi o longa Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dirigido por Daniel Kwan e Daniel Steiner. Esse filme ganhou 7 Oscars, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz para Michelle Yeoh, melhor atriz coadjuvante para Jamie Lee Curtis e melhor ator coadjuvante para Ke Huy Quan. Agora, é o seguinte, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tem dividido bastante as opiniões da galera cinéfila, principalmente no Twitter. Tinha que ser Twitter, é claro. Tem gente, Thiago, lá no Twitter, você não é muito de usar o Twitter, né, Thiago? Mas, cara, é assim, Eu Twitter é um hospício. Pois é, faz bem. Twitter é um hospício, basicamente. E aí tem gente lá no Twitter que tá chegando a ponto de xingar quem não gostou do filme de xenofóbico. Para os nossos ouvintes, quem não souber, xenofóbico é quem tem preconceito contra a população chinesa. Então, assim, tá um arranca-rabo bastante renhido. E você, Thiagão, curtiu o filme? Olha, André, é o seguinte, ano passado eu confesso a todos que
eu fiquei mais no campo das séries. Eu assisti muita série durante o ano, mais do que os filmes que saíram por aí. Agora, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu vi. E assim, Thiago, você gostou do filme? Gostei. Mas assim, ele é um filme legal. Eu tinha visto já um filme do... Acho que, se eu não me engano, é o primeiro filme deles, de 2016, o Swiss Army Man, ou Um Cadáver para Sobreviver. Eu tinha visto já esse filme e, assim, tudo que eu vi no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu já esperava do filme anterior deles. Assim, tipo, toda aquela escatologia, algumas coisas inventivas, assim, eu achei incrível. Mas ele é um puta filme se você colocar em perspectiva. Se você colocar na seguinte perspectiva, a falta de criatividade que tá rolando dentro de Hollywood, eu achei o Oscar premiar como o melhor filme uma obra que pelo menos tentou ser criativa, tentou fazer coisas e tudo mais, por mais que algumas expectativas não foram alcançadas, eu acho que o valor dessa obra tá aí. Eu vou te falar que em alguns momentos ele me emocionou e, assim, eu não posso dizer que ele foi o melhor filme que eu vi o ano passado. Essa é a minha resposta mais curta. E você, André? Beleza, cara. Tranquilo. É boa resposta. Legal. Bom, eu achei bem mais ou menos, viu? Eu me diverti, mas não tanto quanto eu esperava. Pra mim também, esse filme é tipo uma sessão da tarde, mas aquelas sessões da tarde bem medianas, sabe? O que eu não curti nesse filme especificamente? Eu achei que, por um lado, ele, por mais que, é claro, seja muito mais imaginativo do que o padrão em Hollywood hoje em dia, ainda mais se você for comparar com o MCU, aí não tem nem o que dizer. Mas, mesmo assim, eu achei, quanto à imaginação, eu achei um tanto pé no freio. Poderia ter sido mais, muito mais. Sabe, eu esperava loucuras daquelas de, sabe, o meme do cérebro explodindo, scanners do Cronenberg. Eu esperava ter minha cabeça explodida ali, cara, sabe? Só que não, minha cabeça não explodiu e eu fiquei triste. Aliás, Enfim, André, só um comentário rápido que você falou agora, André, é que você falando assim, me parece que esse filme seria infinitamente melhor se ele fosse dirigido pelo Michel Gondry, né? Sim, com certeza. Agora, tá rolando essa polarização, eu não me identifico 100% com nenhum dos dois lados. Eu não sou apaixonado, minion, defensor incondicional do filme, mas eu também não sou hater. Eu acho um pouco exageradas as reações que estão rolando em cima do filme, tanto positivas quanto negativas. Enfim, também não estou pretendendo ser aqui um isentão, tá? Minha opinião eu acho que ela é bastante clara, mas é isso. Tem polarização, galera. Sigam Sombras Elétricas, ouçam o nosso podcast, valeu? Vai ter opiniões também legais com as quais, com certeza, vocês também irão concordar. É isso aí. Estamos chegando em abril. E abril, André, sabe o que tem em abril? Tem uma nova obra do Scorsese por aí. Só que é o seguinte, hein? Não é lá aquele novo filme lá dele, lá, o Killers of the Flower Moon. Nossa, mais um do DiCaprio aí pra conta dele. Bom, agora em 2023, Martin Scorsese vai lançar 2 filmes. Tá todo mundo esperando o Killers of the Flower Moon, só que antes vai vir outro, que é um documentário chamado Personality Crisis, One Night Only, sobre David Johansen, que é o mitológico líder da gloriosa banda de protopunk dos anos 70 chamada The New York Dolls. O trailer, rapaziada, já tá rolando na internet e a estreia tá marcada para o próximo 14 de abril no streaming da Showtime nos Estados Unidos.
Bom, galera, mais uma semana, mais uma lista aqui com a gente. E dessa vez é o nosso top 5, ou top 5, né? Vamos falar português aqui. Um top 5 filmes Antifa. E com esse espírito aqui, né? A gente veio agraciar aí com vocês mais uma lista. Só que dessa vez é o seguinte, hein, gente? Vai testar aqui um novo formato aqui, né? Semana passada, quem escutou, a gente fez uma seleção de 5 filmes cada um, né? Eu apresentei 5, o André apresentou os outros 5. E dessa vez vai ser um pouco diferente. Como vai funcionar dessa vez? Essa semana o André vai apresentar 3 filmes e eu vou apresentar 2, totalizando esse top 5. Seguinte, galera. Por que a gente pensou nessa lista? Como eu falei agora há pouco, todo mundo tem aqueles dias de fúria em que tudo o que a gente gostaria é de fazer o que não dá para fazer na realidade, mas é para isso que serve a ficção, na literatura e no cinema. É o que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já chamou de catarse. Então a gente realiza ficticiamente coisas que não dá para fazer de verdade, porque se a gente fizer de verdade vai dar muito ruim, e com isso a gente expurga aquele sentimento de dentro de nós. Principalmente depois de ver certas notícias do universo político, apesar de que os 4 anos do miliciano no poder acabaram, graças a Deus, mas mesmo assim, o bolsonarismo, as forças tenebrosas que levaram esse cara ao poder, ainda estão muito vivas e se a gente não ficar esperto, elas voltam a tomar o poder. Então, para você, ou todos vocês, se engajar na resistência, por isso mesmo, a gente selecionou 5 grandes filmes do cinema, ótimas realizações da estética cinematográfica para você que se morde de vontade de descer o cacete, metaforicamente, é claro, em cima de faixa de nazi. É isso aí, galera. Fiquem espertos, hein? Bom, vou aproveitar que você falou de resistência e vou começar então, essa lista aqui. Já pra entrar nesse clima. Porque, assim, se a gente tá falando de estética de violência, né, principalmente aqui contra nazista, né, eu vou trazer aqui o meu 5º lugar, Bastardos Inglórios, de 2009, dirigido pelo senhor Quentin Tarantino. I'm putting together a special team. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Through murder, torture, intimidation, and terror. And that's exactly what we're gonna do to them. We will be cruel to the Germans. Bom, gente, olha, eu gosto muito do Cães de Aluguel dele, mas pra falar bem a verdade, assim, tipo, como diretor, eu acho que o Bastardos Inglórios é obra de arte dele. Bom, eu escolhi esse filme então, né, obviamente, porque a gente tá falando aqui de violência pornográfica contra nazistas. Eu acho que o cara que mais sabe fazer isso daí no cinema norte-americano é o Tarantino, né? Não só contra nazistas, mas é uma marca dos filmes dele, né? Essa estilização de violência quase que publicitária. E aqui nesse filme, nossa, ele bota os nazistas para, tipo, como uns coitados, assim, né? É o que muita gente falou, né, quando saiu esse filme, e ele nem desmente, né, que é o famoso Jewish Revenge. É uma história de vingança judaica. É meio óbvio isso, né, porque a gente tem a protagonista, que é a Shoshana, que é judia, né, ela abre o filme com aquela cena maravilhosa, que paga o ingresso do cinema e descobre que não só o Hitler, como todo o partido do Terceiro Reich, eles querem fazer uma cerimônia dentro do cinema dela. Olha só, que os caras gostam, amam o cinema, né? Inclusive o papel do Daniel Bruff aí, o soldadinho, ele é todo metido a cinéfilo, assim, é muito engraçado. Mas aí ela constrói um plano pra matar todo mundo dentro do cinema. É tipo a última vingança, que inclusive, né, fecha o filme, que é a grande face da vingança, o último capítulo do filme, né? E aí
Sim, isso é que é legal nele, né? É uma fantasia total, cara. Fantasia, Exato, é o assim, famoso pornográfica pra descer a o ving... couro em nazi, sabe? Você falou muito bem, Thiago, a Jewish Vengeance. a vingança judaica. Jewish Revenge. Esse filme foi o que lançou, né? O Christoph Waltz, Exato, a fama. exato. E tem um grande elenco. Tem também o Michael Fassbender. Michael Fassbender, que Também. é famoso por... Eu não coloquei esse filme na lista porque não é o filme inteiro que vale, mas assim, é uma cena, é a primeira cena do filme, que é o X-Men, em que você tem o Magneto interpretado pelo Fassbender na Argentina caçando nazi, cara. Naquele bar. E, velho, aquela cena é Magneto, cara. É Magneto puro, cara. Aliás, Magneto, ele cumpre bem essa fantasia, essa catarse. Olha, gente, a gente tá fazendo aqui a lista ao vivo aqui, né, enquanto a gente tá gravando, né? A gente não tem esse costume de ficar combinando as coisas, então já pra setar aqui, acho que é melhor a gente colocar essa cena do Magneto que o André falou como um honorário, Sim. né? Uma posição Sim. honorária aqui na nossa lista, porque eu também não tinha lembrado e realmente é uma puta cena. Bom, mas enfim, eu acho assim que dentro dessa proposta que o André falou, né, que levantou pra essa lista, eu acho que cabe muito bem esse filme, né, porque, cara, tem nazista morrendo de tudo que é jeito. A gente tem umas menções honrosas aí, né, que a cena acho que era um pub, né, era um bar subterrâneo, alguma coisa assim. A Diane Kruger, né, que é a Bridget, ela precisa ir com o Michael Fassbender encontrar que tem aquela famosa cena dos 3 dedos, né, do Michael Fassbender. O nazista morre com um monte de tiro no saco, cara, sabe? Se você quer ver nazista morrendo bonito, veja nesse filme. E, sinceramente, cara, esse filme você consegue ver em qualquer plataforma praticamente, viu? Ou as famosas locadoras também. Tá certo? Pode crer. É isso Vai aí. lá, André. Bom, Tiagão, ouvintes, 4º lugar, um filme que eu escolhi, Tropas Estelares, de Paul Verhoeven. A gente não tem aquele cenário histórico, real ou semi-real da Segunda Guerra Mundial, né? Semi-real pensando aí no caso do Bastardos Inglórios, né? Que é uma fantasia em cima de fatos reais. Tropas Estelares não. É sci-fi total. É uma fábula sci-fi. Uma fábula de ficção científica. Aqui os nazistas são metafóricos. E os insetos, que são esse bode expiatório no filme, né? Todo fascismo, todo nazismo não se sustenta sem um bode expiatório ou alguns bodes expiatórios. Os insetos em Tropas Estelares somos nós, o terceiro mundo, as minorias, a esquerda, etc. Então o filme é isso. Você tem uma sociedade hipermilitarizada num futuro completamente distópico, no qual todos estão unidos com um único propósito: acabar com a raça dos insetos. Insetos que supostamente querem nos destruir, nós, a humanidade. Mas na verdade a gente sabe que isso é propaganda fascista, propaganda nazista. Bom, o legal desse filme, Thiago e caros ouvintes, é que ele é todinho construído em cima de uma ironia muito fina, muito sutil. Uma ironia machadiana. Sim, nosso grande escritor brasileiro clássico, Machado de Assis. O filme se apresenta como um filme de ação banal como qualquer outro. Um filme que reforça essa mentalidade, né? Os mocinhos contra os bandidos, os belos contra os feios, os bons contra os maus, os humanos contra os insetos. Mas se você assistir com muita atenção, você vai perceber lá no fundo o sorrisinho irônico por parte do Paul Verhoeven. Ele está tirando um grande sarro de tudo o que ele está mostrando dentro do filme. É irônico, é sarcástico e é uma paródia ao mesmo tempo. Esse filme ele contém certas cenas, certos planos cuja composição é imitação, é praticamente plágio, é citação, né?
planos que fazem referência clara aos filmes de Leni Riefenstahl, que é a grande cineasta do Hitler, cineasta que fez filmes de propaganda nazista. O Triunfo da Vontade, principalmente, e os 2 filmes sobre as Olimpíadas de 1936, em Berlim. O Verhoeven, então, ele vai parodiar esses filmes da Leni Riefenstahl. Então não é para levar a sério, galera, tá? É para você assistir com um olhar irônico, entendendo que a mensagem do filme é o contrário daquilo que está sendo mostrado na tela. Muito bem, a grande porrada em nazi que o filme dá, ela é metafórica. A grande porrada, a grande provocação que esse filme faz para a mentalidade nazi-fascista, ela tá nessa ironia. Essa ironia que desconstrói, desmente, desmoraliza, destrói os dispositivos discursivos típicos de toda a propaganda nazista ou pró-nazista, seja do passado, seja do presente. Bom, e um dado curioso é a gente pensar que esse filme ele tem um roteiro adaptado. Ele é baseado num livro, num romance de ficção científica, escrito, publicado em 1959, por um general do exército estadunidense chamado Robert A. Heinlein. O título é o mesmo, Tropas Estelares, Starship Troopers. Porém, esse livro é nazista. De fato, o livro é facho, é nazi. Não tem ironia nenhuma, não tem sátira nenhuma, não tem paródia nenhuma. É sério, sabe? Enfim, ponto para a esperteza do Verhoeven, né? É, André, exatamente. E tem que lembrar, galera, que esse filme aqui, o Paul Verhoeven, ele faz um esquema parecido com o que o Mel Brooks fez lá no Primavera para Hitler, né? Exatamente. Muito bem lembrado, Thiago. Muito bem lembrado. Cara, é genial esse filme, The Producers. Pura. Genial, genial, genial. Aliás, outra menção honorária aí para nossa lista, né? The Producers, Primavera para Hitler, de Mel Brooks, de 1967. Esse filme tem uma cena em que, quando estreia a peça, né? Supostamente uma peça feita para elogiar Hitler e o nazismo, você tem na plateia um típico incel, minion, e esse cara levando a peça a sério, esse cara curtindo a peça, esse cara assistindo porque, não, tá aqui Hitler, o meu herói, e obviamente sem se dar conta nenhuma de que tudo aquilo é uma tiração de sarro, sacou? Aquela peça foi feita pra bombar, pra fracassar, entendeu? Não é séria, né? Mas é isso, o que eu acho mais legal em ironia, Thiago, é essa operação que a ironia faz na literatura e no cinema, em casos como esses. Você tem que ser muito esperto, muito malandro, né, para sacar essa ironia. Você tem que ter a cabeça no lugar, né? Você tem que ter bom caráter, vamos dizer assim. Porque se você for nazi, facho, que nem os caras que o filme tá ironizando, você não vai captar a zoeira. Você vai levar a sério. E aí você vai virar também alvo da piada, sacou? Com Machado de Assis aconteceu a mesma coisa na história da literatura. Machado de Assis publicou em 1899 o romance Dom Casmurro. Esse romance, na época, ele teve uma recepção muito louca. A galera tomava total partido do Bentinho. Ai, coitado do Bentinho, né? Um homem bom, um marido dedicado, e aquela mulher safada daquela Capitu, bruxa, traidora. Galera, Machado tá ironizando, tá? Na verdade, o carrasco, o vilão, é o Bentinho. A vítima, na verdade, é a Capitu. Entendeu? O Machado ele tá ironizando com a mentalidade patriarcal do Brasil no século XIX. Demorou muito tempo para a própria crítica literária sacar essa ironia. A própria crítica literária, Thiago, só foi começar a perceber essa ironia nos anos 1960, graças a uma crítica mulher norte-americana chamada Helen Caldwell, que publicou um estudo
falando qual que era a real. Que não é pra levar o Bentinho a sério. Que não é pra se identificar com o Bentinho. Porque o Machado tá ironizando o Bentinho. É ironia, sacou? E se você leva a sério uma ironia, você cai na armadilha. Enfim, tá dado o recado. De novo, gente, filmes e livros têm essa correlação, gente. É tipo, você Sim. assistindo um filme, você está lendo um filme. Assim como você lê um livro. Exatamente. O cinema, ele detém uma linguagem de leitura, gente. Então, Interpretação de textos e interpretação de filme, cara. Exatamente. É isso. Você tem que ser alfabetizado funcionalmente. Seja para texto, seja para filme. Bom, galera, então é o terceiro lugar apresentado aqui por mim, que nesse caso eu escolhi o Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, dirigido pelo Titio Spielberg. Rapaz, aqui a gente tem uma outra face desse termo que foi cunhado aí, né, de o Jewish Revenge, né, o vingança judaica, né. Bom, galera, o Spielberg, ele é judeu, né, não sei se é divulgado tanto assim, mas é sempre bom falar quando a gente toca nesse assunto aqui do Indiana Jones, até mesmo para entender a temática, né, do Indiana Jones. Porque, por exemplo, no primeiro, o André até me perguntou assim, porra, mas por que você não escolheu o primeiro Indiana Jones? Porque o cara tem nazista com a cara sendo queimada pela Torá, assim, né? Porra, Sim, abrindo eu prefiro o primeiro filme. Pra mim, assim, a cena a mais catártica da minha vida, entendeu? Uma cena que toda vez eu vejo e revejo com felicidade, em que os nazis vão abrir a Arca da Aliança, né? Que é a arca na qual está depositada a Torá, o texto da Torá, que é a lei sagrada, né? Para o povo judeu, dada a Moisés por próprio Deus. Os nazis vão abrir a Arca da Aliança. E aí, velho, né, imagina, um nazi vai querer abrir um objeto sagrado e mágico, né, repleto de poderes mágicos dos judeus, mano. Aí você tem lá o doutor lá, o nazi, né, a cara derretendo. Com alto gore. Nossa, isso é lindo, 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 lindo. Exato. E só pra comentar dessa cena, inclusive, né, gente, só pra até exemplificar aqui o espírito aqui do Spielberg versus Nazi aqui, né, nessa cena que o André está descrevendo, né, é o final do filme, do primeiro Indiana Jones, e lá, se vocês repararem, né, que, como o André descreveu, os nazis vão lá abrir a Arca da Aliança, né, só que o que sai da Arca da Aliança? Sai um monte de entidades, né? Uns fantasmas, assim. E se você reparar, esses fantasmas têm umas caras, né? Esses fantasmas, são os judeus do passado, condenando os nazistas do presente do filme, né? Olha a simbologia aí, né? Olha isso mesmo. Isso se chama payback. Ancestralidade. Exatamente. Ancestralidade. Exatamente. Mas, bom, por que eu escolhi o terceiro Indiana Jones em vez desse, já que eu tô falando tão bem do primeiro? Porque assim, gente, eu super entendo a cena do primeiro filme, né? Mas nessa cena, galera, é uma coisa maior que a humanidade que tá ali punindo os nazistas, né? É o famoso, a hora vai chegar, nazista, sabe? Aquele termo em inglês, reckoning, que é alguma coisa, é a ira divina, né? Inclusive, o filme ele toca bastante nesse assunto, né, sobre ira divina e tudo mais. Mas enfim, eu escolhi o terceiro justamente porque é uma justiça terrena que rola ali. Bom, você pode falar assim pra mim, porra, Thiago, mas e o final lá com o cálice sagrado, aquela magia toda lá, o cara ficando velho lá e apodrecendo, virando caveira ali no final e tal? Sim, gente, sim. Tem isso. Só que compara as duas cenas, né? A cena do primeiro filme, ele é uma retribuição como se fosse a ira de Deus sobre o exército nazista. Porque a gente tem que lembrar que na cena tinha uma tropa nazista, né? No terceiro filme,
fica focado... Essa punição mágica do filme fica focada muito em dois personagens, né? Só um sofre a morte por mágica ali, né? Que eu acho que é o Vogel, né? O Vogel ou o Donovan, não lembro agora eu não lembro quem é que bebe o cálice. E ali naquela cena ele é punido pela própria vaidade, né? Pela prepotência que ele tem ali de querer ser imortal também, né? Então é nesse sentido, né, que o filme inteiro ele é pé no chão, ele é pessoas lutando contra nazistas. Inclusive, ele tá aqui nessa lista porque não só são pessoas, mas é uma família. É o pai e o filho dando murro em nazista. Isso é importante, é a união ali da família, né? Isso, família boa, família unida, família que desce porrada em nazi unida. E outro motivo pelo qual ele tá nessa minha lista, né? É porque ele contém o melhor soco contra nazista da série do Indiana Jones, na minha opinião. Na minha humilde opinião. Da série até agora, né? Que tá vindo aí o 5º filme, né? Dirigido pelo James Mangold. Vamos ver. Exato. Enfim. Até o quarto filme é o melhor soco em nazista que eu vi nessa série do Indiana Jones, que é quando o Indiana Jones ele tá dentro do Zeppelin, né, do dirigível, e ele finge que ele é o cara que cobra os tickets, né, da galera da passagem. E o nazista reconhece ele dá um senhor murro, mas é um murro tão forte que tira o nazista do Zeppelin, ele sai voando pela janela. E aí tem aquele famoso torno do Harrison Ford, né? Do tipo, ele não tinha ticket. E aí todo mundo, caralho, o cara vai me dar um soco. Aí começa a tirar os tickets e tal. Cara, isso é lindo, Thiago. Isso é, cara, desenho animado, sabe? É desenho animado das antigas. Aqueles desenhos totalmente sem amarras nenhumas. Tipo, desenho do Chuck Jones, sabe? E é exatamente aí que reside a vingança do Spielberg, né? A vingança judaica aí, né? Porque não é só através desse super murro que o cara dá, mas é o fato também de ele destruir a imagem dos nazistas durante os filmes, né? Porque ele tira totalmente aquela ideia da diretora alemã lá, que é aquela coisa de você glorificar, você colocar o símbolo do Estado e o exército acima da maioria dos valores, né? É tudo inalcançável, são takes de baixo para cima, né? Tudo é simétrico. E aqui o Spielberg faz o quê? Ele transforma o exército nazista num Looney Tunes. E aqui, diferente lá do Tarantino, aqui não tem nenhum Hans Landa, né? Não tem alguém que mostra que é capaz, né? Que tenha algum tipo de skill ali, né? Não, aqui no Indiana Jones todo mundo é incompetente, são atrapalhados, são vaidosos, são exagerados, e eles todos perdem da forma mais espetacular possível em cada cena. E também nesse filme tem uma das melhores cenas de morte de nazista, que na minha opinião assim primor, que é praticada pelo Sir Sean Connery, que é a cena lá da praia, né? Você que tá escutando, não sei se você lembra, né? Mas tem aquela cena da praia onde o Indiana Jones e o pai dele estão presos ali na praia e tá vindo um caça alemão voando, né? Dando rasante e atirando. E eles precisam se proteger e tudo mais. E o pai do Indiana Jones ali, o Sean Connery, vai lá e pega um guarda-chuva e começa a abrir e fechar e começa a espantar todos os pássaros que estão perto ali, né? Genial. É muito foda. Muito bom. E outra vingança que o Spielberg ele participa, que ele promove aqui, né? Não só nesse filme, mas na série do Indiana Jones, quando tem algum tipo de nazista vilão no plot, ele não só vai contra os nazistas, mas os seus apoiadores também. A gente tem que lembrar aqui que os vilões desse filme, por exemplo, não são todos declaradamente nazistas. Inclusive tem um personagem que é o Donovan, né? Ele não é alemão, né? Ele tá ali por só um
interesse ali, né? Porque ele tá atrás do cálice sagrado, né? Ele tá usando os nazistas para obter esse objetivo. E aí todo mundo sabe o que aconteceu com ele, né? Então... E também a outra personagem que é meio que o par romântico tanto do Harrison Ford quanto do Sean Connery durante a história, que ela é interpretada pela Alison Doody, que é a Elsa. A Elsa, ela é a famosa vira-casaca ali no meio do filme, que tem uma reviravolta, né? Você descobre que ela tá trabalhando com os nazistas, ela é meio que, né, uma nazista, ela é do partido nazista, declaradamente. Ela é do tipo que o Spielberg, ele mostra quando tá queimando os livros, quando os nazistas vão botar os livros para queimar na grande fogueira, o Spielberg mostra a reação dela, né? Dela meio assustada, assim, ela meio tipo com o coração partido, porque os livros que ela amava estavam sendo queimados e ela está percebendo a grande merda que ela se meteu e tudo mais. Mas nem essa foi salva, né? Ela cai lá no buraco ainda querendo pegar o cálice sagrado que tá caindo no buraco no final do filme. É isso mesmo. Assim, com faixa, com nazi, não tem acordo. É colaboracionista, vai pagar também, sabe? Sem anistia. A ideia é essa. Brasil, 2023, palavra de ordem, sabe? Que a galera tem falado bastante. Sem anistia. Sabe? Pagar de acordo com o que você fez. Mas pagar sim, sabe? E essa cena, Thiago, genial, muito bem lembrada também, da queima, dessa farra, né, tipicamente nazista, de queimar livros em fogueira publicamente e transformar isso numa festa profana. Essa cena é perfeita para puxar o segundo lugar aqui da lista, filme que eu escolhi, que é Fahrenheit 451. Não o remake mais recente que foi feito, mas a versão original, de 1966, dirigida pelo grande François Truffaut, um dos diretores do meu coração e um dos críticos de cinema do meu coração. Esse filme é muito foda. Ele é tido como um filme menor dentro da obra do Truffaut, só que não, ele é um grande filme também. Vale a pena ser visto. Fahrenheit 451, Thiago e galera ouvinte, aqui a gente tem mais um sci-fi, mais uma fábula, né, de ficção científica, distópica, com fachos e nazis metafóricos. O filme é baseado no livro clássico de Ray Bradbury, que é um dos maiores clássicos, né, da ficção distópica, ficção especulativa, como diz a Margaret Atwood, autora de The Handmaid's Tale. Não é exatamente ficção científica, porque o foco aqui não é ciência exata, ciências naturais. Tá? O foco são ciências humanas. Então, ela prefere chamar de ficção especulativa. E eu também. Aqui o que a gente tem? Um futuro dominado por uma autocracia, né, uma ditadura que se pauta por um único procedimento: queimar livros. Todos os livros são proibidos. Não só livros, qualquer tipo de material escrito. Não existe mais leitura, não existe mais língua escrita. Está proibida. Esteja proibido. Essa é a ideia. E dentro desse universo, a gente tem os bombeiros, The Firemen, cuja função não é mais apagar o fogo, mas botar fogo. Daí o trocadilho com o termo original em inglês, The Firemen, os homens fogo. Só que aqui os homens que botam fogo. Eles botam fogo em livros, então eles funcionam como uma espécie de polícia política dentro desse universo. Uma Gestapo, que está lá para caçar pessoas que mantêm livros escondidos em casa, que contrabandeiam livros clandestinamente, e aí confiscar esses livros e queimá-los. E detalhe, viu, Thiago, uma coisa que precisa ser dita aqui para os nossos ouvintes, para todo mundo, que é o seguinte: botar fogo em livro é coisa de facho, é coisa de nazi, sacou? Então assistam Fahrenheit 451, leiam Fahrenheit 451. Todo fascismo, todo nazismo se baseia numa barbárie, numa forma específica de barbárie. Como diz o Adorno, o filósofo Adorno,
no ensaio que é fundamental para você ler e conhecer o que é a mentalidade nazi-fascista. Um ensaio chamado Educação após Auschwitz, que está dentro de um livro chamado Educação e Emancipação. Ali o Adorno, ele usa a palavra barbárie, porque é isso mesmo, é uma barbárie. Tá? A barbárie de que fala Fahrenheit 451 é queimar livros, é proibir a leitura, é destruir ou tentar destruir o patrimônio da arte, da cultura, do conhecimento humano. E não é só o patrimônio com o qual a gente concorda ou do qual a gente discorda. Não, é todo o patrimônio. Isso não dá, sacou? Enfim, esse filme tem pelo menos 2 cenas, viu, Thiago? Que são geniais, assim, que eu guardo muito dentro do meu coração, eu não esqueço jamais, eu lembro sempre com muito carinho e felicidade. Primeira, a cena da senhora que prefere morrer na fogueira junto dos livros dela. Os bombeiros chegam lá, eles descobrem que ela tem não só um ou outro livro, ela tem uma verdadeira biblioteca escondida na casa dela. Aí eles jogam, né, todos os livros num monte e vão lá para botar fogo. E aí a mulher, ela sobe em cima dos livros dela e fala, tá bom, pode botar fogo aí. E os caras, não, mas como assim? Você vai ficar aí? Não, vem pra cá. Não, você vai morrer, como assim? Não, pera. Ela, não, eu vou ficar aqui mesmo. E aí eles botam fogo. E ela morre, assim, é quase que um êxtase místico essa cena, sabe? Um martírio de uma figura santa, Joana d'Arc, sabe? Essa senhora morrendo em êxtase, em martírio, junto dos livros dela. E aqui você vê a genialidade cinematográfica do Truffaut. A maneira como ele filma essa cena. Ele filma os livros sendo queimados, não como se fossem um objeto. Ele filma com uma intensidade, com um carinho, sabe? Com um envolvimento. Você sente por trás da linguagem que ele usa. Não basta dizer que o Truffaut ele filma em primeiro plano. Sim, ele filma em primeiro plano os livros sendo queimados, mas você sente por trás desse primeiro plano uma intensidade. Você sente que o Truffaut, assim, você chega quase que a imaginar o Truffaut chorando, descendo lágrimas, assim, por trás da câmera, filmando aquela cena dos livros pegando fogo. Pegando fogo como se fossem seres humanos. O Truffaut filma os livros sendo destruídos como se fossem pessoas sendo assassinadas. Isso me lembra, viu, Thiago, um outro filme que eu quase coloquei na lista, não coloquei, mas vale também como menção aqui honrosa, que é O Trem, de John Frankenheimer, de 1974, que fala sobre um grupo da resistência francesa que luta para recuperar obras de arte, quadros contrabandeados por nazistas. E o John Frankenheimer filma esses quadros como se fossem pessoas. Não são meros objetos, sabe? São coisas muito valiosas. São coisas vivas. São coisas que têm o mesmo valor de seres humanos. Porque é a arte produzida pelo ser humano, sabe? Isso é muito sério. Enfim, então essa cena é muito foda, da mulher morrendo junto com os livros dela. E uma outra cena também muito foda é aquela em que o Montag, que é esse personagem central, esse bombeiro, que aí ele vai começar a questionar, né, a ideologia, o universo, e progressivamente tentar escapar daquilo e juntar-se à resistência, né, adquirindo toda, de novo, né, aquela consciência de classe e entrar para a luta. Tem uma fala do Montag em que ele diz que por trás de cada livro existe uma pessoa. Um livro não é simplesmente um objeto. Existe uma pessoa ali naquele livro, que é o autor, que é a pessoa que está se expressando, que está colocando o coração dela, a alma dela dentro daquele livro. E isso é uma coisa que eu tomo para minha vida, sabe? Que nas minhas aulas eu falo isso para os meus alunos, como estímulo à leitura. Cara, ler é alargar a sua própria humanidade. A sua humanidade não é só você, é todo mundo. Sabe aquela frase, nada do que é humano me é alheio? Você tem que tomar isso como verdade para você. Você reúne toda a humanidade. Lendo um livro, você sai um pouco da sua bolha individual, do seu universo pequeno. E você, né, conhece e faz parte dessa família maior, que são os coletivos humanos e a grande coletividade humana, tá? Enfim. E por último, mas não menos importante,
Fahrenheit 451 mostra uma questão que é fundamental na luta anti-nazi, antifacho, na luta antifa, que é o engajamento na resistência. O Montag, ele vai deserdar, né, do corpo de bombeiros e vai se unir ao país dos homens livros, no qual cada pessoa decora um livro inteiro e aí a própria pessoa queima esse livro, porque não vai mais precisar do papel. Porque se por trás de cada livro existe um ser humano, então é isso, você se transforma no livro. A pessoa vira aquele livro e aí ela passa a recitar o livro para quem quiser ouvir. Olha que imagem poética, bonita essa, Thiago. Assim, é muito simples, é muito didático, mas é bonito, sabe? Dentro de uma luta anti-nazi, é interessante retomar essa beleza, essa simplicidade, sabe? De valores realmente humanos. Então é isso. Essa é a segunda colocação da nossa lista de hoje de filmes antifa. E chegamos agora no primeiro lugar, hein, André? Pode crer. Vamos lá, já engatando. Primeira colocação. É um filme extremamente popular, mas justamente como muitos filmes extremamente populares, a galera assiste, a galera conhece bem, mas não conhece muito a fundo. A gente precisa realmente entender, dimensionar a importância histórica que esse filme tem. Do que eu tô falando? De O Grande Ditador, dirigido por Charlie Chaplin, em 1940. Cara, assim, todo mundo já viu esse filme. Quem não viu, corre pra ver. Charlie Chaplin, ele era o homem mais famoso do mundo na primeira metade do século XX. Ele tinha uma fama que é difícil a gente dimensionar hoje em dia, sabe? Mas Charlie Chaplin era muito, muito famoso mesmo. E esse filme foi feito como filme de propaganda mesmo, antinazista. Foi um filme feito durante a Segunda Guerra, dentro do esforço de guerra, né? O esforço de guerra que não acontecia só lá no campo de batalha, mas também através da propaganda. E aí, galera, esse filme, ele, retomando, né, o que a gente falou lá atrás sobre o Indiana Jones, esse filme ele traz o melhor tipo de crítica que se deve fazer a facho a nazi, que é uma crítica irônica, sarcástica, desmoralizadora, uma crítica de zoeira, porque é isso o que eles não aguentam. É isso que vai fazer eles sentirem. É nisso que eles são muito, muito, muito frágeis. E é por aí que a gente vai atacar. Olha, se liga, Thiago, na genialidade do Chaplin. Isso quem diz não sou nem eu. É o André Bazin, clássico, o maior crítico de cinema de todos os tempos. André Bazin é quem trouxe esse insight. E eu reproduzo aqui para vocês, para quem ainda não conhece. Sabe o bigodinho do Hitler, Thiago? Que todo mundo fala? O bigode do Hitler, né? Essa imagem que todo mundo tem muito clara na mente, né? Tá ligado? Esse bigode não é do Hitler. Esse bigode é do Chaplin, é do Carlitos, é do Vagabundo. Poxa, realmente, André, é muito parecido. Não, não é parecido. É o mesmo. É o mesmo. Por quê? Olha o que eu acabei de falar. Chaplin era o homem mais famoso do mundo durante a primeira metade do século XX. Todo o planeta Terra era fã de Charlie Chaplin. E Adolf Hitler não era exceção. Essa é a tese do Bazin. Hitler era fãzaço do Chaplin e Hitler adotou aquele bigode para imitar o Chaplin, para ficar igual ao ídolo dele. E o Chaplin, logicamente, percebeu isso. Chaplin percebeu isso e montou em cima. E aí ele construiu toda a desmoralização do Hitler em cima desse fato. Chaplin, assim, é o equivalente metafórico a deitar o Hitler na porrada. Montar em cima e deitar no chão na porrada. Tava até rolando um papo no Twitter hoje sobre isso. Nazista se comunica muito através de código. Quem diz isso é a pesquisadora e antropóloga Adriana Dias, que faleceu recentemente, inclusive, infelizmente. Mas uma grande pesquisadora sobre o neonazismo no Brasil. E a Adriana Dias,
ela sempre batia muito nessa tecla. Nazi se comunica por código. É tudo codificado. Dificilmente a coisa vai estar explícita na cara dura. Tanto porque os caras não são burros, né? Alguns são, né? É aquela boçalidade que eu falei. Mas quando eles não são burros, eles sabem esconder muito bem. E aí é tarefa nossa decodificar. Aprender esses códigos, decodificar, expor para todo mundo, para que ninguém mais caia nesse tipo de armadilha, sabe? Então, assim, nazista não inventa cultura nenhuma. Nunca inventou. Ai, mas a ancestralidade da raça ariana e a cultura ocidental, como se diz hoje em dia, né? A cultura, precisamos resgatar a cultura ocidental ameaçada por, né, todos aqueles caras que, né, todas as minorias. Então, assim, nazista não tem cultura nenhuma. Facho não tem cultura nenhuma. Tudo que eles fazem é roubar a cultura dos outros. É se apropriar de símbolos, de códigos. A própria suástica. Originalmente a suástica é um símbolo hindu, antiquíssimo, que você encontra no budismo também, sabe? E tem um valor muito positivo a suástica. Não é um símbolo de morte que o nazismo transformou, sabe? É bom fazer um adendo aqui para esclarecer essa questão, inclusive, porque assim, a gente está apontando algumas coisas, principalmente você, André, está apontando algumas coisas sobre apropriação de cultura que os nazis e os fachos também fazem, né? Que eles principalmente fazem isso, né? E é bom explicar o porquê que eles fazem isso, né? A semiótica do nazismo, por que eles pegaram esses símbolos e tal. Gente, um dos princípios de comunicação desses caras do nazismo é sempre serem atuais, sempre estar na onda, na crista da onda. É muito fácil falar agora, hoje, em 2023, né, olhando para trás, mas era inevitável essa tomada da internet pela extrema-direita, gente. Era inevitável. Por quê? Porque os caras têm que sempre estar na crista da onda. Eles têm que ganhar essa relevância na marra, entendeu? É esse poder de atualização que é o problema do nazismo, né? Porque ele vai se adaptando a cada época, justamente por se apropriar dos símbolos da época, né? Por símbolos relevantes ao espírito da época. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter sempre, entendeu? É por Exatamente, isso que o André basta tá pegar isso. Basta pegar os fóruns, cara. Os fóruns da internet, cara. O Forchan originalmente não era faixa, não era nazi. O Pepe the Frog, sabe? O Pepe the Frog, sabe? Originalmente não era faixa, não era nazi, sabe? Os caras se apropriaram. E, particularmente, o que me deixou mais puto, cara, foi o fato de faixa e nazi de hoje se apropriarem da cultura Vaporwave. Cara, isso me deixou puto, cara, porque a cultura Vaporwave é um negócio muito legal. É uma cultura legal pra caralho, cara. E esse filho da puta, arrombado do caralho, esses vermes, roubaram, cara. Tanto que virou até o termo, né, que o pessoal criou depois, o Fast Wave, de fascista, né, Fast Wave. Exatamente. Quantos membros do governo Bolsonaro, né, aí nos 4 anos que passaram, usaram avatar e fotozinha de perfil em rede social dentro lá das cores Vaporwave? Vai tomar no cu, velho. Exatamente. Sabe? Mano, isso é vontade de deitar no soco, na porrada, sacou? Daí essa lista, sabe? Daí essa lista. Metaforicamente. Mas voltando, Thiago, vamos lá. É foda, cara, é foda. Mas enfim. Então, nazi não cria nada. Nazi rouba. Nazi é ladrão. Por definição, é ladrão. E aí o que o Hitler fez? Roubou o bigode do Chaplin. E aí o Chaplin, logicamente, foi tomar de volta o bigode dele. Só que o Chaplin, gênio, o Chaplin tomou de volta o bigode que já era dele de um jeito muito malandro. Porque Chaplin tomou de volta não só o bigode, mas Chaplin pegou de volta o bigode e toda a persona do Hitler, que é bem caricata, né? Quer dizer, Hitler pegou o bigode do Chaplin e colou esse bigode na caricatura dele de Hitler. E o Chaplin não pegou só o bigode de volta, pegou o Hitler inteiro de volta. E daí vem o grande ditador. Esse personagem, né?
E isso é genial. Genial, cara. É a melhor arma que a gente tem pra usar contra nazi e contra facho. Fora o campo de batalha, claro, que é necessário. Fora do campo de batalha, né? Fora da porrada literal, essa porrada metafórica, irônica, sarcástica que o Chaplin dá é a melhor arma. Enfim. E uma última informação, viu, Thiago? Interessante aí também sobre a própria figura do Charlie Chaplin. A gente falou do Spielberg, né? Spielberg, ele tem uma origem, uma ascendência judaica, que dá um outro sentido, né, pro Indiana Jones. E o Chaplin, né, muita gente sempre se perguntou, e muita gente falava e ainda fala, mas Chaplin era judeu. Chaplin, judeu, sim. Rapaziada, Chaplin não era judeu. Não sei se você sabia disso, Thiago. Ou se você já ouviu esses papos de que, Chaplin judeu e tal. Não, Chaplin não era judeu. Porém, na verdade, eu vi que ele nunca negou, né? Exatamente. É esse o ponto da questão. Chaplin não era judeu, porém, ele nunca negou que era judeu. Ele nunca fez questão de desmentir esses boatos. Por quê? Abre aspas. O próprio Charlie Chaplin dizia isso. Porque isso faria o jogo dos antissemitas, sabe? Óbvio, né? E isso fica como lição para a militância de hoje, sabe? O que tem de esquerdomacho por aí, o que tem de esquerda tradicional, ortodoxa, que vem com aqueles papinhos do tipo, mas as pautas identitárias não são um negócio realmente necessário. Mas isso é uma distração. Vai tomar no cu, velho. Não. Pauta identitária é elemento central da luta, sim, sabe? Sabe aquele típico esquerdo macho, Thiago? Tradicional pra caralho, que se diz comunista, partidão, que adora fazer uma piadinha machista, uma piadinha homofóbica, não perde a oportunidade. Ou quando ouve uma piadinha homofóbica, o cara já corre, né? Naquela pressa, já faz questão de desmentir. Não, pera lá, galera, não sou viado não. Imagina, não sou gay não. Quando muito, o cara dá aquele disclaimer, né? Que nem aquele episódio clássico do Seinfeld. Não, not that there's anything wrong with that. Não que haja nada de errado com isso. Nada contra os gays, mas eu não sou gay. Ô meu brother, pra que essa pressa de fazer esse disclaimer? Pra que você precisa fazer questão de falar que não é gay? Sua masculinidade, sua heterossexualidade é tão frágil assim? Pô, enfim. É isso, Tiagão. É isso, queridos ouvintes. O Grande Ditador. Discurso do Chaplin no final do filme. Discurso assim, direto pra câmera. Aí não tem mais filme, não tem mais ficção, fantasia, personagem. Não é nada. É o Chaplin olhando pra câmera e dando aquele recado. Em 1940. Então, tá chamado. Bota aí, Thiago. Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão, e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra,
A liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado, como bucho de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados, não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem em um grupo de homens, mas em todos os homens. Em você, vocês, o povo, têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo estas coisas, brutos têm subido ao poder, mas eles mentem. Eles não cumprirão essas promessas. Jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir. E aí, galera, gostaram dessa lista? E aí, estão mais calminhos agora? Assim, calminhos não, né? Estão menos nervosos contra essa corja que permeia agora a nossa realidade? Deu uma acalmada? Gostaram? Mas assim, gente, não acabou ainda. A gente tem ainda um recado que o André vai dar, que é uma pauta importante aí. Eu acho interessante até vocês passarem pra frente aí. Vai lá, André. Bom, Thiago, é isso. Recados finais. Eu quero chamar todo mundo para conhecer essa comunidade chamada Chapada, que fica colada em Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Em 2019, o prefeito, na surdina, aprovou uma parceria, entre aspas, com uma multinacional sul-coreana de exploração da água. Sim, privatização da água mesmo. Assim como aconteceu, como tentaram fazer na Bolívia há 21 anos atrás, em Cochabamba, que deu na Guerra da Água na Bolívia. Esse prefeito fez isso. A população não aceitou, logicamente, se revoltou. Só que o caso está até hoje se desenrolando, ou se enrolando cada vez mais, infelizmente. A empresa está se utilizando de estratégias mafiosas, para dizer o mínimo, para pressionar o governo, para pressionar a população. Mas assim, a mídia corporativa, os grandes jornais e revistas não estão noticiando isso, não vão noticiar mesmo, mas é importante a gente levantar consciência, sabe, sobre esse problema, espalhar essa notícia e angariar forças. Tem uma moradora da região que tem feito threads ótimas no Twitter, explicando, pedindo ajuda. O link vai estar na descrição do episódio. Tem um artigo também que saiu no site do Outras Palavras, explicando também essa situação toda. Também vai estar o link para vocês. E é isso, galera. Vamos espalhar. Quem conhecer jornalista, influencer, pessoa que pode ajudar a tornar essa causa mais conhecida, a Guerra da Água em Chapada, Ouro Preto, Minas Gerais, tá? E assistam um filme, é um curta-metragem de animação, tem no YouTube, é um curta boliviano chamado Abuela Grilo. Abuela Grilo. A vovó Grilo. É um curta de animação boliviano que fala justamente dessa guerra da água que aconteceu lá. É muito bom, tá? É isso, rapaziada. Thiago. Então, galera, chegamos agora no final desse lindo podcast do nosso querido Sombras Elétricas. E eu quero convidar vocês aí para nossas redes sociais, né? Lá no YouTube temos agora vídeo com apoio visual, né, desse podcast. A gente coloca cenas
dos filmes que a gente fala aqui. Também temos o TikTok, com alguns vídeos curtinhos aí que a gente produz pra lá. Modéstia à parte, está ficando legal. E também temos a newsletter do Sombras Elétricas, para você aí ficar informado, né? E também temos o nosso Instagram. Nós fazemos umas postagens diárias lá, né? A gente sobe bastante conteúdo. Estamos aí com um projeto que temos de colocar na rede cenas famosas do cinema, né? Pra não ficar no esquecimento, principalmente para o pessoal novo aí, né? A gente coloca umas ceninhas aí de 30 segundos, ceninhas importantes da história do cinema. E é isso, gente. Eu espero vocês na próxima semana. E sempre fica o recado aí, né? Se você quer alguma lista especial, algum tema, manda pra gente aí nas redes sociais, que a gente vai avaliar com todo carinho e responderemos assim que possível, tá certo? André, é sempre uma honra, né? Mesmo com essa distância, mas o cinema nos aproxima e eu espero que o cinema também aproxime todos vocês aí, gente. Até semana que vem. É isso Abraço, aí. André. Falou, rapaziada. Falou, Thiago. Abração. Tchau, tchau.